Olá, que bom que você está por aqui. E antes da gente começar a nossa aula, eu quero te convidar, aqui na descrição tem alguns links importantes para você participar. Se você tem interesse em participar do nosso seminário que será lançado, aqui embaixo tem o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram para você já entrar e esperar a sua reserva, a nossa chamada para você participar com a gente. Tem aqui embaixo o link também das nossas redes sociais. Eu quero muito que você esteja caminhando conosco, que eu tenho certeza que a sua vida será guiada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Boa aula! O que é reinar no Espírito? São 3 funções, guarde aí: intuição, consciência e comunhão. Deus, ele habita no Espírito e existem 3 funções que Deus atua em conexão com o seu Espírito. E eu quero falar primeiro da intuição. O texto base que eu quero deixar para você é 1 João 2,20, que diz assim: mas vocês têm uma unção, isso é, você tem um projeto, você tem um ministério. A unção é a capacidade de exercer o propósito de Deus. Ele te dá a unção para você conseguir essa habilidade, esse talento que você tem. Olha o que diz: mas vocês têm unção que procede do Santo, isso é, procede de Deus, e todos vocês têm conhecimento. Então, primeiro, base para o seu ministério é você ter a unção, a habilidade e o talento que você tem. Uau, eu sei que você tem, porque senão você não estaria aqui. E eu sei que você escolheu pela vontade de Deus, graças a Deus. Mas agora você precisa ter conhecimento da raiz, da base do seu ministério. E eu quero te dar agora falando de intuição. Guarde aí no seu coração e anote aí se você puder. O que é intuição? É a capacidade de conhecer a Deus e que Ele tem o controle independente de qualquer influência exterior. Essa é uma das funções do Espírito e eu digo aqui com garantia e com certeza que muitos ministérios, muitos projetos não dão certo. Por quê? Porque não escutam a intuição, que é uma das funções do Espírito. O que aconteceu com a intuição? Ela foi embora? Não, ela está apagada. O Espírito está apagado. Se você não dá ouvidos ao Espírito e o seu corpo e a sua alma, a carne e a alma, os sentimentos começam a ficar forte dentro de você, o que vai acontecer? O Espírito vai gritar dentro de você, mas você não vai ouvir. Porque maior é o som da alma e maior é o som da carne na sua vida. E tá entendendo por que muitas vezes vem a decepção, a depressão, vem a crise de ansiedade? Porque tudo isso é da alma. Você está deixando a alma governar. Então você precisa fazer algo imediatamente na sua vida se você está nessa situação que chama-se ressignificar o cérebro. Mais pra frente eu vou falar o que é ressignificar o cérebro, ressignificar a sua mente, mas calma, cenas dos próximos capítulos. Vamos falar primeiro aqui. Eu quero que você faça o seguinte, ó. Lembra do Espírito? Nós vamos abrir a caixinha do Espírito e vamos entrar lá dentro do Espírito. E lá dentro nós encontramos 3 pontos importantes que eu quero falar. O primeiro é a intuição. E a letra A da intuição é: o que é a intuição? É a capacidade de conhecer a Deus e que Ele tem o controle independente de qualquer influência exterior. Todas as vezes que você estiver diante de um desafio, ministério é isso, é serviço. E todas as vezes que você está servindo a Deus, você vai se deparar com desafios, você vai se deparar com situações complicadas. Mas todas as vezes que você enfrentar esses desafios, você não aciona a alma, você não aciona os sentimentos e as emoções, não. Primeiro você tem que acionar a intuição, que é a capacidade de saber que você tem uma promessa. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço a fidelidade do meu Deus que não falha, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Diante do desafio, uau, você aciona a intuição e entende que Ele tem o controle de todas as coisas, independente de qualquer influência exterior. O mundo tá um caos, os desafios estão vindo, os gigantes estão se levantando. Calma, porque eu sei que o meu Redentor, ele não perdeu o controle das coisas. Às vezes a gente canta, né? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Beleza, a gente canta isso lindamente no Ministério de Louvor, na nossa atuação. Mas será que a gente está vivendo isso?
ativando a intuição, eu tenho certeza que você vai viver essa calmaria. Você vai olhar para o externo, mas você vai entender que existe um gigante poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Você vai entender que a sua ousadia não vem apenas do mundo exterior, a sua ousadia vem de dentro para fora, porque o Espírito ele transborda. Parece que está escrito na Bíblia, né? Do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Isso é, rios que correm do reino dos céus e se manifestam aqui, diante do caos, diante dos desafios. Você não pode paralisar. Você é o responsável de atrair o reino de Deus para essa terra e manifestar aquilo que as pessoas não enxergaram ainda. Mas você que atuou na intuição, você vai enxergar e vai manifestar esse poder. Letra B da intuição, dentro da caixinha do Espírito aí. Deus revela suas intenções e propósito pela intuição do Espírito. Em outras palavras, o conhecer está no espírito, enquanto o entender está na mente. Então, há uma conexão, há um governo aí. Você que não entendeu, eu vou te explicar. Você está diante de uma situação que precisa ter uma decisão. A sua decisão, ela vem do conhecimento e da sua experiência. Então, esse conhecer, ele precisa estar conectado com o espírito, isso é, com a intuição. Por quê? O seu espírito ele vai liberar uma ordem de decisão conectada com Deus, vai liberar uma ordem de decisão para sua alma. Então a sua alma ela não pode tomar decisões. Em outras palavras, os seus sentimentos, as suas emoções não podem tomar decisões. Quem deve tomar a decisão é o seu espírito. Logo o seu espírito está pronto, porque quem fala ao seu espírito é Deus, é Ele que está falando, olha, continua firme, porque eu sou contigo, tome essa decisão, eu estou te dando uma direção, faça isso, faça dessa forma, baseado na palavra, essa é a promessa que eu tenho para você. O Espírito, a intuição vai direcionar você a tomar uma decisão. Logo, a sua alma, ela vai ouvir essa decisão, ela vai entender essa decisão, então a alma foi feita para entender a decisão que vem da intuição que está no Espírito. Logo, o seu corpo vai externar aquilo que está vindo de dentro para fora. Tá entendendo por que muitas situações tem pessoas que frustram e desistem? Por exemplo, você tá numa situação complicada ali e você tá treinando e você lutou e aí você vai apresentar o seu projeto. É aquela pessoa que tá ali ouvindo do seu projeto, ela vai falar, não deu certo, esquece isso aí, não, aí te libera aquela palavra negativa. Quantos já não passaram por isso, né? Várias situações assim. Mas aí o que acontece? Você volta para casa todo chateado e cabisbaixo. E aí o que está acontecendo? A sua alma vai começar a ordenar algo para o seu ministério. Desiste desse negócio, vai viver uma vida comum como todo mundo. Por que você não pode ser igual a todo mundo? Olha a alma tentando dar ordens para você. Mas, se você tem a capacidade de acessar o seu espírito baseado na palavra de Deus, tá vendo a importância de ler a palavra? Se você tem a capacidade de acessar o seu espírito, abrir a caixinha, entrar lá na intuição e entender que as ordens vêm do espírito, você vai ouvir a voz de Deus dizendo, olha, persevera, no mundo você vai ter aflições, mas calma, eu venci o mundo e agora eu habito dentro de você. Então essa leve e momentânea tribulação, ela só serve para trazer um peso de glória. Aprenda mais, estude mais, seja desafiado a se levantar novamente e fazer. Aí tem aquela frase clássica, né? O cair é do homem, mas o levantar vem do Espírito, é de Deus que vem. Então o Espírito ele vai te erguer novamente. A questão é, quem é que está mais forte aí dentro de você? Talvez eu esteja falando para alguém aí que está me ouvindo ou me assistindo aqui e aconteceu uma situação parecida e por algum motivo desse você está paralisado. Você está aí, jogou o seu ministério para o lado, jogou a sua vida ministerial, Deus colocou promessas na sua vida, colocou coisas grandiosas para você fazer, te deu uma visão de uma multidão inteira que você vai alcançar,
Mas isso não está fazendo sentido para você, sabe por quê? Porque você precisa parar de ficar ouvindo as decisões da alma e começar a buscar a Deus no Espírito, porque no Espírito é que vem a direção. Anote isso, é no Espírito que se vem a direção para a sua vida. A alma, ela precisa entender o que vem do Espírito, não tomar decisões, e o corpo vai externar aquilo que está mais forte na sua vida. Tá entendendo isso? Por outro lado, ainda na intuição, eu preciso te orientar algo que a intuição também faz. Sabe quando dentro de nós queima para nós não fazermos algo? Essa sensação é a intuição do Espírito. Vamos lá, vamos entender algo. O sim de Deus, dizer sim para Deus, é muito bom, é legal. Mas a gente também precisa ouvir quando Deus fala não com a gente. E muitas vezes, e na sua caminhada ministerial, eu digo com propriedade, você vai ter muitas propostas. Propostas que são boas e agradáveis conforme a vontade de Deus e propostas que não vão ser para você. E o que acontece? Olha a árvore do conhecimento do bem e do mal vindo para você de novo. Vão ser colocadas todos os dias da sua vida ministerial árvores na sua vida. Isso é, eu estou te dando o direito de escolher, continuar vivendo o propósito claro, a minha vontade dentro do seu ministério, ou você pode escolher a minha não vontade, porque você acha que esse caminho é mais fácil e você trilhar esse caminho. Porém, esse caminho lá na frente vai te levar a uma decepção ou talvez uma frustração e provavelmente o seu ministério poderá morrer. Então, queridos, todos os dias nós recebemos propostas. Você que começa a crescer um pouquinho e a sua unção começa a destacar um pouquinho, muitas pessoas focadas em dinheiro vão olhar para você, muitas pessoas focadas em simplesmente ganhos desse mundo, né, mídia, e não que você não tenha que ter isso, mas tudo isso que eu tô falando precisa ser consequência de uma vida espiritual com clareza no propósito. Então, muitas pessoas ao seu redor vão começar a olhar para você, enquanto você não era nada, ninguém vai olhar para você, mas conforme você começa a criar raiz em Deus, e não tem como não dar certo. Se você tem raiz em Deus e está cumprindo o seu propósito claramente ligado em Deus, com certeza você vai crescer. E existe algo que é um desafio para mim e para você chamado constância. Se você vive constantemente o propósito de Deus, tenha certeza, isso é questão de tempo, queridos. Se há constância e clareza no propósito alinhado com a vontade de Deus, tenha certeza que você vai crescer. E as pessoas vão olhar para você e vão começar a ver um talento em você. Elas vão começar a ver oportunidades do mundo na sua vida. Oportunidades do mundo que eu digo o seguinte: oportunidade financeira, oportunidade de crescer a empresa deles através de você, oportunidade de pegar você e transformar você em um grande produto. Tudo isso são coisas que as pessoas vão olhar para você. A pergunta é: a árvore está sendo colocada na sua vida? Como você vai ter sabedoria para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus? A palavra é intuição. Por isso que o Espírito precisa estar claro dentro de você, porque a intuição é que vai gritar dentro de você: isso não é de Deus para a sua vida. A alma vai ficar louca. Uau, oportunidade de crescer, de fazer acontecer, ganhar seguidores e bombar e tal. A alma tá doida. A alma tá doida para decidir por você e tá gritando aqui dentro. Mas lá no seu espírito, Deus tá falando: filho, sai fora disso. Essa proposta, você tá vendo agora, eu tô vendo lá na frente. Pula fora, porque isso não é de mim para você. E é na intuição que você tem isso. Só que o que acontece, agora eu quero que você viaje comigo aqui. É como se a intuição começasse gritando assim, ó: sai fora! Não aceita essa proposta! Corre desse negócio! É como se começasse a falar assim, só que você vai deixando a alma dominar e os sentimentos, as emoções, falam: mas se eu fizer isso vai ser legal, olha, eu vou trilhar um caminho mais curto aqui, olha, esse caminho não vai precisar de eu ler tanto a Bíblia, ter tanto conhecimento espiritual, mas eu vou conseguir. E aí, o que acontece? O espírito que gritava assim, ó, sai fora, vai começar a baixar, sai fora, esquece isso aí, lembra da promessa. Aí daqui a pouco tá mais baixo, esquece. Não faz isso. E por que não dizer isso diante do pecado? As propostas que vêm para a sua vida, mas te levam a uma vida de pecado, de engano,
de adultério, de traição, de início o Espírito vai gritar: não faz isso, isso é pecado, esquece isso, se afasta. Aí você vai assustar e vai se afastar. Por quê? Porque a intuição está clara dentro de você, está gritando. Só que com o tempo, se você continuar se relacionando com essa proposta de pecado, aí eu não sei, você não corta o mal pela raiz, o que vai acontecer? Você vai se relacionando com aquilo, como Eva se relacionou com as propostas, né? Com a proposta da serpente. E vai lá se relacionando. Daqui a pouco, a intuição abaixa o volume. E aí já vai ficar assim: sai fora, isso é pecado, sai fora. Enquanto a alma tá assim, mergulha de cabeça: vamos fazer esse negócio acontecer, vamos fazer, você vai crescer, você vai prosperar, que não sei o que, tal. Enquanto o espírito tá só se afastando. Ei, é pecado, não esquece não. Maior é a promessa de Deus, permaneça firme. E aí daqui a pouco, aquele brilho do espírito ele está se apagando. E o seu ministério aparentemente está bombando. Só que quando chega lá na frente, na primeira oportunidade, o diabo te derruba. Porque um líder, uma pessoa que tem o propósito de Deus dentro de si, mas que se desviou do caminho, é como se fosse alguém morto, um soldado ferido e morto que não está mais fazendo a vontade de Deus. E isso é muito sério. Quanto maior o seu ministério vai, porque o diabo é assim. Ele não quer te derrubar quando ninguém está te vendo. Ele quer te derrubar quando você está crescendo. Porque quanto maior está o seu projeto ministerial, quanto mais alto está a sua vida ministerial, maior vai ser a queda também e a sua vergonha. E provavelmente, se você cai de um lugar alto, provavelmente você vai matar seu ministério. É por isso que a gente tem que estar atento à intuição. Segundo ponto, vamos continuar abrindo a nossa caixinha ministerial lá no Espírito e vamos acessar agora o que chamamos da função da consciência. Consciência. Tem isso no seu ministério? Tomara que não seja a primeira vez que você está ouvindo sobre consciência. Vamos lá, destrinchar isso aqui e entender o que é a consciência. É a capacidade de decidir entre o certo e o errado. Não a sugestão da mente, mas a direção do espírito. Basicamente, a consciência ela anda de mão dada com a intuição, né? Enquanto a intuição tá gritando, sai fora disso aí, a consciência tá gritando para você, tá errado. Intuição, fala com ele, pelo amor do nosso Deus. Fala com ele que tá errado, para ele sair fora. Para você entender melhor, você já viveu com a sua mãe alguma situação assim: mãe, eu tô indo em tal lugar. Aí a sua mãe fala assim: filho, eu tô sentindo que não é pra você ir nesse lugar. Não vai não, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro de mim. Isso é a intuição. Tá entendendo? Agora, o que é a consciência? A consciência, tá aqui ó. A consciência não coloca condições, ela apenas decide. A consciência identifica aquela situação, ela vai falar pra intuição, pra externar pra você, dizendo assim: tá errado, isso aí tá errado, sai fora. Não tem conversa, não tem negociação, mas não tem isso. A alma vai falar assim: mas se ele fizer assim, assim... Não tem conversa. Essa proposta não é de Deus para sua vida. Sai fora. Essa é a consciência. Então ela apenas decide. Então, muitas coisas que a nossa consciência ela recusa, a nossa mente aprova. Meu Deus. Tá entendendo? Muitas coisas. Vou até repetir isso aqui que até arrepia. Em outras palavras, para você entender no seu ministério. Muitas propostas que vão surgir, o espírito, isso é a consciência, ela recusa, mas a sua mente está aprovando. E aí, quem que você está ouvindo na sua vida ministerial? Tá entendendo por que muitas vezes você se frustrou? Tá entendendo por que você está desanimado? Tá na hora de você endireitar esse corpo aí, levantar essa cabeça e começar a ouvir o Espírito. Começar a ler a palavra, começar a jejuar, para você ter sensibilidade no Espírito e ouvir a sua consciência. Gente, se você tem um Espírito ativado, com certeza você vai ter clareza quando vier uma proposta ruim, uma proposta que não vem de Deus. Entenda bem, a proposta pode ser até boa, mas aos olhos de Deus, ela vai te levar para a não vontade de Deus. Então ela deixa de ser boa aos olhos do Espírito e passa a ser ruim. Porque se essa proposta, guarde isso, toda proposta que aparentemente é boa, mas te leva para fora da vontade de Deus, tenha certeza que quem será ruim na história vai ser o seu fim. Último ponto para fecharmos a consciência é nela que recebemos a certeza da vontade de Deus.
Aí eu te pergunto agora, olha pra mim, olha dentro dos meus olhos. Você tem certeza do que o que você está fazendo hoje é de fato a vontade de Deus para sua vida? Tempo para responder. Você tem essa certeza? Porque se você não estiver conectado de fato com o Espírito de Deus que habita dentro de você, como você vai ter essa certeza? Não tem outro jeito. É a consciência que determina essa certeza. Sim, vá por esse caminho porque você tem a certeza, a clareza que é o propósito de Deus para sua vida. Para te mostrar na palavra de Deus, isso que eu estou te ensinando aqui, eu quero que você leia depois Atos capítulo 16, versículo 7 ao 10, aonde Paulo está indo pregar em algumas cidades, e a Bíblia é bem clara quando ela fala assim: mas o Espírito não lhe permitiu. O que é isso? Intuição e consciência. Aí o texto continua falando e fala assim: e Paulo teve numa noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. Olha o que é a intuição, o que é alguém caminhar no Espírito e ter a clareza na consciência e na intuição. Eles deixaram de ir para uma cidade porque o Espírito disse: não vá para lá. Quero que vocês vão para Macedônia. Quem sabe naquela cidade Paulo poderia ter morrido. Quem sabe naquela cidade haveria um perigo ali que Deus não queria que ele passasse e impediria-os de pregar. Deus já alertou na consciência e na intuição dele, dizendo: não vá para lá agora. Não vá para esse momento, não é o tempo de pregar naquela cidade, eu quero que você vá para outra. Quantos desafios e quantos problemas você passou, quantas decepções você passou, quantas situações chatas que você passou no seu ministério que não precisavam de você ter passado, se você tivesse a certeza de que a sua intuição e a sua consciência, que estão conectados ao Espírito de Deus dentro de você, estivesse falando claramente com você. E para fecharmos esse episódio, eu quero falar por último da função do Espírito chamado comunhão. Vamos abrir a caixinha do Espírito agora e vamos pegar a comunhão e vamos falar. Comunhão é a única maneira de conhecer a Deus diretamente no Espírito. Isso é, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e ele teve a sua ascensão aos céus. Mas antes de subir, ele falou: eu estou deixando o outro com vocês. Esse outro tem a ver com a palavra Paráclitos, que quer dizer o Espírito Santo, aquele que está junto de você e jamais te abandonará. Então, aquele que caminha com você, porque o Espírito Santo será a nossa conexão. É como se houvesse um cabo de rede, um Wi-Fi aí no Espírito Santo e conectasse você lá no reino dos céus. Gente, a gente dá uns exemplos nada a ver, né? Mas pra você entender, vamos lá. Então há uma conexão através do Espírito Santo. Retire o Espírito Santo da sua vida, provavelmente você não vai ter comunicação com o reino dos céus. E aí tem muitos ministérios, muitas vidas ministeriais aí, buscando técnicas, experiências, buscando muita coisa, conhecimento, estudando, fazendo, mas nada disso se compara com a importância de você ter o Espírito Santo ativado dentro de você através da comunhão. Próximo, se você não tem a percepção do seu próprio espírito, não conseguirá entregar sua verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é aquela que se entrega no corpo, não é aquela que se entrega nos sentimentos, nas emoções, mas é aquela que se conecta ao Espírito Santo com o Espírito de Deus, conecta o seu espírito com o Espírito de Deus e você adora em espírito e em verdade. Só que olha o que está falando, se você não tem a percepção do seu próprio espírito. Sabe o que acontece hoje não só com aquelas pessoas que têm uma vida ministerial, mas todos aqueles que se dizem filhos de Deus? Eles conhecem do corpo, eles conhecem das suas emoções, mas não se preocupam em entender o que está no espírito. Não se preocupam em entender o governo que eles possuem no espírito. E aí o que acontece? A alma grita, a alma fala mais alto e a partir daquele momento eles passam a caminhar
baseado em sentimentos e emoções. E isso vai levar essas pessoas a sentimentos variados. E qual a consequência disso? Eles não vão caminhar em domínio, em governo, mas eles vão caminhar em condições externas, em condições que aparentam ser a realidade, mas na verdade a realidade está dentro deles através do governo e do domínio que vem dos céus para a terra. Último ponto de comunhão é ativa a verdadeira adoração ao exercitarmos o Espírito. Eu acabei de falar sobre isso. Você precisa entender do seu espírito, porque tem muita coisa que você precisa entender antes de lançar um ministério, um projeto ministerial, ou talvez você que já lançou, tá na hora de você parar e entender muitas coisas no seu espírito, porque há um governo dentro de você que precisa fluir antes das suas técnicas, antes das suas habilidades. Há um governo e esse governo é quem vai determinar a glória de Deus. Isso é a manifestação da presença de Deus na vida de outras pessoas. Entenda que o talento, as suas habilidades servem para atrair pessoas, mas o fluir do Espírito, o fluir da glória de Deus é que vai alcançar essas pessoas e transformar essas pessoas em filhos de Deus, para que elas também cumpram o propósito de Deus. Então, ativa o que é a comunhão, essa conexão entre Deus e o homem que é lá do início. Jesus veio para restabelecer essa comunhão, para você ativar a verdadeira adoração ao exercitarmos o Espírito. Muitas pessoas acham que a adoração ela está limitada apenas para quem canta, quem é instrumentista, mas na verdade a adoração ela não tem muito a ver com música em si, apesar da música ser uma ferramenta incrível para se conduzir à adoração. Mas se a adoração não é música, então a adoração é o quê? Eu digo de antemão, a adoração são para todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus, eles podem ser verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas então, o que é adoração? Adoração vem de uma palavra chamada proskineo, ou proskinel, do jeito que você quiser pronunciar aí, né? Não é o meu forte também. Mas o significado de adoração significa se prostrar. Isso é, se render diante de alguém que é maior do que você. Mais profundo ainda, é reconhecer o Senhor Deus como seu único e suficiente Salvador. É reconhecer que ele tem o controle de todas as coisas. É se prostrar, se entregar, reconhecendo que ele é maior do que tudo que você tem, do que tudo que você é. Isso é a verdadeira adoração. Portanto, todos que estão conectados no Espírito, eles podem ter essa atitude de adoração, entregando tudo para Deus. Mas tudo isso que eu tô falando acontece no Espírito. Como você vai prestar uma verdadeira adoração, como você vai ativar a adoração que é em espírito e em verdade, se você não tem acesso, se você guardou o seu espírito aí e tem caminhado no seu ministério com a alma. Esse é o perigo de muitos ministérios, porque quando chega o desafio, você não tem a comunhão com o Espírito Santo que vai te fortalecer e que vai fazer você caminhar em glória mesmo diante dos obstáculos. O que tem acontecido? Muitas vidas ministeriais têm caminhado com o seu ministério baseado no governo da alma. E o que vai acontecer? Ao invés de você receber uma direção no Espírito, você vai ter uma vida de inconstância em sentimentos e emoções. E o perigo de ser guiado pela alma é que você pode estar apresentando a Deus uma adoração que não é verdadeira, e muito menos no Espírito. Eu vou te dar um exemplo. Jesus disse, olha, quando você for orar, quando você for ter intimidade com o Pai, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu Pai que está em secreto. Muitas pessoas que adoram a Deus na adoração da alma, nas emoções, eles precisam de estímulos externos para começarem a adorar. Lembrando que a adoração não é música, a adoração é se prostrar, é reconhecer quem Ele é. Portanto, o que acontece? Eles precisam de um ambiente preparado, eles precisam da fumaça, eles precisam da iluminação, eles precisam daquela canção favorita, eles precisam daquele cantor favorito para eles terem um estímulo externo que vai tocar na alma, ativar as emoções para que eles comecem a, de fato, adorar. Essa adoração não é no Espírito. Olha o que Jesus está falando. Se você
quer de fato ter intimidade com o Pai, vá para o seu quarto, feche a porta e fale com o seu Pai. O segredo de todo ministério de sucesso é intimidade, relacionamento com Deus no secreto. Mas aonde entra a adoração nisso? Guarde isso. Se você não é capaz de prestar a sua adoração no secreto, na mesma intensidade que você adora em público, diante de todas essas condições que eu falei, eu sinto te dizer, mas você está adorando a ambiência, você está adorando o cantor, você está adorando todo o aparato que foi feito ali, mas você não está adorando em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não requer condições externas, requer condições internas de intimidade e relacionamento com o Pai. Afinal, o que você faz na igreja é externar aquilo que já acontece no espírito dentro de você. Isso que eu estou te orientando aqui é de extrema importância, e se eu fosse você, colocava em prática hoje, observava todas as suas atitudes para você entender o que é uma adoração em espírito e em verdade, porque você precisa ativar essa verdadeira adoração através da comunhão, através da intimidade no secreto, através do relacionamento de fato com o Espírito Santo. Nenhum ministério conseguirá sobreviver diante de tantos problemas, tantos obstáculos, tantos desafios que o diabo tem colocado nos dias de hoje, se esse ministério não tiver firmado na palavra de Deus e principalmente firmado em espírito e em verdade através da adoração. Tá entendendo o quanto é importante você ter uma vida de adoração? Isso é se prostrar, reconhecer quem Deus é. Tá na hora de você se prostrar diante do Senhor e não simplesmente entregar os seus talentos. Deus não tá querendo simplesmente que você chegue no altar e diga: Senhor, tá aqui a minha voz, Senhor, tá aqui a minha dança, Senhor, tá aqui o meu teatro, a minha encenação, Senhor, tá aqui a palavra que o Senhor me deu, tá aqui a minha pregação. O interesse maior de Deus é que você chegue no altar e fala: Senhor, tá aqui 100% da minha vida, eu entrego tudo pro Senhor, tá aqui tudo que o Senhor me deu, eu tô entregando no altar do Senhor, cumpra a tua vontade em mim, eu me prostro, eu reconheço que sem ti eu não sou nada, eu preciso de ti, eu faço como Moisés, eu não dou mais nenhum passo se a sua presença não estiver aqui comigo. Meus queridos, diante de tudo que foi falado aqui, eu quero desafiar você a assistir novamente todo esse episódio, se necessário, mas você tomar uma posição agora. Respire fundo aí, ó, e comece a meditar dentro de tudo que você fez até hoje. Se você ainda não lançou o seu ministério, ou se você já lançou o seu ministério, medite sobre tudo que falamos aqui, e eu termino fazendo essa pergunta novamente para você. Depois de tudo que falamos do Espírito, será que o seu ministério, a sua vida ministerial, ela está sendo guiada, está sendo governada pelas suas emoções, isso é, pela alma, ou pelo seu espírito? Eu desafio você a começar a entender mais sobre intuição, sobre consciência, sobre comunhão, a você orar mais, a pedir Deus entendimento e clareza do propósito dele para a sua vida. E eu tenho certeza que ninguém vai te parar, nenhum gigante vai ser capaz de tirar aquilo que Deus já plantou dentro de você. Tá na hora de você fluir nessa geração, tá na hora de você transbordar essa verdade que está dentro de você, mas tudo depende da escolha que você fizer. E aí, vai ser alma ou vai ser espírito que vai governar aí a sua vida ministerial, a sua vida no dia a dia? Eu desafio você a pensar nisso e responder para você mesmo. Eu quero terminar deixando uma palavra para você. Improváveis não nascem, improváveis são encontrados, e assim como Deus me encontrou, Ele está encontrando você que me ouve, você que me vê, você para fazer a diferença na vida das pessoas nessa geração, com essa verdade que o Espírito Santo queima no seu coração. Eu fico por aqui então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Que bom que você chegou até aqui nessa aula e eu fico muito feliz e honrado de ter você conosco. Deus abençoe muito a sua vida, eu tenho certeza que essa aula foi um divisor de águas na sua vida, agora é romper no Espírito. Lembrando que aqui embaixo tem o nosso link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp ou Telegram, para você participar do nosso seminário que será lançado em breve e muitas outras coisas que vão te levar para mais perto de Deus. Então esteja conosco clicando aqui embaixo na descrição. Deus abençoe e até logo!